Graças a Deus. Amém, querido? Você está pronto para receber? Amém. Aleluia. Deus seja louvado e engrandecido. Para mim é uma alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês, trazendo mais um pouco daquilo que Deus tem colocado dentro da nossa vida, no passar dos anos com Ele, relacionamento com Ele. Eu acredito que nós vamos crescer muito, nós vamos avançar muito essa noite. Amém? Você está pronto para receber? Está mesmo? Diga para o teu vizinho aí, está pronto? Diga a ele assim, se dormir, diga assim, o bicho pega. Tem bicho não, irmão, estou brincando, viu? Graças a Deus. Olha para cá, eu quero dar alguma introdução aqui antes de a gente entrar no texto. E, na verdade, falar sobre, eu vou tratar, como eu disse no início, sobre o Espírito Santo, sobre as línguas estranhas. Eu vou pincelar algumas coisas aqui importantes que eu acredito que a Igreja de Cristo ela vai se desenvolver a cada dia quando entender o real estilo de vida que Deus deseja para cada um, que é andar segundo a lei do Espírito. E falar sobre a lei do Espírito, falar sobre você viver as manifestações do Espírito Santo, é você viver pautado na palavra. Porque o Espírito e a palavra estão na mesma sintonia, não se contradizem. Jesus Cristo falou que quando ele ascendesse aos céus, vou trocar por miúdos, quando ele fosse para o Pai, ele precisaria rogar a ele, ao próprio Pai, para que o Espírito Santo pudesse vir. Esse mesmo Espírito que sim, que estava no início pairando sobre a face das águas, e ele teve a sua manifestação dentro de todo o conceito da criação, até a completude de todas as coisas, e por toda a eternidade. O Espírito Santo, ele tem a sua função hoje, dentro do conceito de igreja, especificamente para a igreja, dentro das ações através da igreja, das pessoas que somos nós, a igreja do Senhor. Ele tem a sua função até o arrebatamento, e ele vai ter a sua função também no período tribulacional, que aí eu já não quero entrar nesse mérito, porque a gente não vai estar mais aqui, ok? O que voga para nós é que a igreja participa do arrebatamento, não no sentido de ser tirado da terra, o harpazo, segundo a palavra, Deus nos raptando e nós estando eternamente com o Senhor. Amém? Mas falar sobre o Espírito Santo, sobre as suas manifestações, sobre as suas inclinações, sobre a pessoa que ele precisa dar vazão para que ele possa atuar, é muito importante. Porque nós podemos sim, mesmo tendo o Espírito dentro de nós, andarmos segundo um curso que a gente acha que é Deus agindo na nossa vida. E é perigoso não cedermos às ações do Espírito Santo, principalmente nesse tempo da igreja, e eu vou usar o texto de Atos capítulo 2, falando do Pentecoste, eu vou chegar até praticamente Apocalipse. Mas é importante falar, por quê? Porque pessoas estão se privando de provar de grandezas de Deus, porque não estão dando vazão às coisas do Espírito do próprio Deus. Você está comigo? E eu quero deixar bem claro aqui que uma igreja como essa, de 300, 250, 350, 400 pessoas, nós precisamos entender que, na medida que se há desejo das manifestações de Deus, Deus ele se manifesta. Está entendendo? Então veja, nós precisamos entender que o avivamento, o despertamento, nós precisamos entender que o Pentecostes, sim, faz parte da igreja primitiva, está fazendo parte da igreja do Senhor, deste tempo e desse século, e ele precisa ser notado. Ele precisa ser visto, ele precisa ser conhecido. É claro que falar em um corpo local é muito fácil e plausível. Por quê? Porque eu estou falando para uma plateia de crentes. Eu estou falando para uma plateia de pessoas que creem. Mas, mesmo falando para uma plateia que crê e que sabe que tem o Espírito Santo dentro, nós podemos não acionar esse starter de manifestações dele dentro de um corpo local. Nós podemos. Daí a razão que muitas pessoas dizem, puxa, que culto frio, que culto morno, que culto isso, que culto aquilo. Nós não podemos deixar com que a chama de Deus dentro de nós seja ofuscada quando nós nos reunirmos para cultuar a Deus. Você está comigo? Eu vou falar aqui sobre algumas situações ruins dentro do conceito do início ali, que estava acontecendo na igreja primitiva, e até mesmo de interpretações um pouco equivocadas que existem hoje, dentro do conceito, não, as línguas são língua de nações, as línguas espirituais não existem, as línguas espirituais foi para um certo tempo oportuno que Deus quis que acontecesse naquele tempo, agora as línguas cessaram, por quê? Porque hoje o que predomina é o amor.
Eu sei que tem muitos ensinamentos sobre isso, eu quero deixar você bem embasado, bem preparado, bem fundamentado. Para quê? Para que você possa, quando chegar em pessoas que não acreditam nas manifestações do Espírito, através da sua vida, através da vida dessas pessoas, você possa ser os agentes que vão trazer a transformação para essas pessoas. Porque, irmãos, é Deus dentro de mim e de você, através da pessoa do Espírito, querendo se mover. É Deus através dentro da minha vida e da sua, querendo fazer proezas em meio a pessoas que não creem. Você está comigo? Então diga assim, eu não sou natural. Vou ler o texto de Atos capítulo 2. Se você quiser ir lá, vamos lá rapidinho. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 diz assim: cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. De repente veio de um céu, um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidos. E viram línguas repartidas como de fogo. Veja algo interessante aqui, línguas repartidas como de fogo, os quais repousaram sobre cada um deles. Versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora veja algo interessante, em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu, ok? Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Olhe para cá, observe aqui acontece o derramamento do Espírito Santo. Aqui acontece a palavra proferida por Jesus em Lucas 24, 49, que ele disse assim, olha, vocês precisam ficar em Jerusalém, eles estavam em Jerusalém, até que do alto, até que o Pentecostes, 7, aconteça e venha o Espírito Santo. Lucas 24, 49, ele diz, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Veja, o Espírito Santo precisava ter a participação dele na vida dos crentes na ascensão de Jesus Cristo. Mas ele dá uma palavra, olha, fiquem em Jerusalém, porque enquanto vocês ficam perseverando, orando, buscando, intercedendo, jejuando, clamando, é o que deve acontecer em um culto. Em um culto, você não vem para receber. Em um culto, você vem para dar aquilo que você já recebeu. Pegou essa? Então veja, você já recebeu algo da parte de Deus, o penhor do Espírito, o selo do Espírito, você está selado, pronto. Agora, eles receberam a palavra, fiquem, obedeçam, fiquem em Jerusalém. Diz o texto que eles receberam línguas repartidas como fogo. Acontece o derramar do Espírito Santo. É interessante você observar que fala que tinham judeus ali de várias partes do mundo. Se você observar o texto ali, fala sobre 17 línguas diferentes que se pronunciavam em Jerusalém. Muitos nativos daquele lugar eram de diversas nações de nascimento. Então, a Bíblia diz que quando eles começaram a falar, os galileus, que receberam a promessa, tinha 120 ali, eram 500 que estavam reunidos, mas 380 não quiseram perseverar. 120 ficaram e receberam a virtude do Espírito Santo. Veja, quando esses galileus recebem da presença, eles começam a profetizar, a falar línguas naquela nação onde tinha diversas nações presentes, 17 idiomas. Aí o que acontece? Eu acredito, e a Bíblia diz, se você for entender e estudar um pouco melhor sobre isso, de fato, eles falaram sim, os galileus, da grandeza de Deus na língua daqueles nativos. Concordo plenamente. Só que o grande problema está em não acreditar que o Espírito Santo pode transcender isso. O grande problema está em não acreditar que o Espírito Santo pode não só nos batizar para falar línguas de nações, mas também com a evidência de língua de anjos. Aí entra a questão de fé, entra a questão de não só entender o texto semântico, a hermenêutica do texto, estudar a história, não, entra a questão de você se deixar guiar pelo Espírito de Deus. Talvez o que muitas vezes falta para nós é deixar um pouco o nosso entendimento de lado e deixar ser guiado pelo Espírito, para que a gente possa fazer coisas que no nosso processo mental a gente muitas vezes iria recusar. Não, será que dá certo?
Não, esse cara não vai ouvir, essa mulher não vai ouvir, meu Deus, eu acho que não vai dar certo. A gente precisa dar vazão à manifestação do Espírito dentro da minha vida e da tua vida. Veja, eles não estavam entendendo, aliás, as pessoas desse tempo e muitos desse tempo não entendem que Deus não só quer batizar para nos conceder línguas, mas também Deus quer fazer com que essas manifestações do Espírito toquem vida de pessoas, irmãos. E não só, mas também nos abençoe. Se eu falar aqui o benefício ou os benefícios de você falar em línguas, de você ter um dialeto com Deus espiritual, de você ter uma vida comum de oração de outras línguas, se eu falar os benefícios, irmãos, são inúmeros. Porque o que ora em línguas, ele está se auto-edificando, mas ele fala em mistérios com Deus. Mas aquele que tem a manifestação das línguas e dá a interpretação para um corpo local, toda a igreja é edificada. O que é que Deus deseja? Os dois. O que é que Paulo ensina sobre isso em 1 Coríntios capítulo 14, a gente vai para lá daqui a pouco, que é necessário falar em línguas, mas também é necessário profetizar. Profetize mais que fale em línguas, mas também não deixe de falar em línguas. E outra, dê tradução. É bíblico isso. Nós precisamos dar vazão a isso. Nós precisamos, como igreja local, nesse tempo, deixar o Espírito florescer através da nossa vida. Aleluia. Diga, Deus é bom. Veja, eles receberam as manifestações e glorificavam a Deus nas línguas espirituais que os galileus manifestavam, que trazia edificação para aquelas nações que estavam ali presentes. Deus, irmãos, ele é especialista em quebrar protocolos naturais. Você fala quantos idiomas? 3. Deus é especialista em te conceder um dom para você saber falar com alguém, edificar alguém. Se você não for um espanhol, um italiano, um francês, Deus ele é capaz de fazer você ter essa impressão de dentro para você alcançar uma pessoa que não professa a língua nativa que você tem, o português, o brasileiro. Deus é poderoso, irmãos. Você crê nisso? Você crê nisso? Ah, mas será? Irmãos, é questão de fé, é questão de se dispor, é questão de deixar o Espírito falar através da nossa vida. Você está comigo? Nesses últimos dias, a igreja não pode esquecer dessas manifestações, que é de suma importância para que as pessoas vejam testemunhas oculares das grandezas de Deus na nossa vida. É no trabalho, é andando, é de carro, é aquilo outro. Irmãos, nós precisamos se deixar levar pelas águas do Espírito. E o grande problema de muitas pessoas não provarem das grandezas de Deus é porque não creem. Agora eu vou trazer um pouco para nós, vou rochar um pouco. É porque também a gente às vezes não ensina como convém. Líderes não ensinam como convém ao homem ser guiado pelo Espírito Santo. Existe uma matéria no Rema que se chama As Manifestações do Espírito Santo. Por que a importância dessa matéria? Para que o homem muitas vezes entenda que ele precisa, como igreja, sair de uma esfera natural e deixar o Espírito usar a sua vida. Amém? Vá comigo para 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, se você quiser ir tomando nota, toma aí que eu vou indo aqui que eu tenho bastante coisa aqui. Diz assim 1 Coríntios capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que significa isso? Falar ao povo, ao público. Pois o que fala aqui não é um dom de profeta, ok? Não é um profeta ungido dentro da categoria dos dons espirituais de Efésios 4:11. Não é. Aqui fala sobre uma igreja local que tem a capacidade de profetizar e abençoar o corpo local, o corpo místico de Cristo. É pregar, é falar. Aí ele pega e diz, mas o que profetiza, com efeito, vamos lá, pois o que fala em línguas, não fala aos homens senão a Deus. Com efeito ninguém entende, e em mistérios, e em espírito fala mistério. Versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O propósito do profetizar numa igreja local, edifica, consola e exorta. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica
o corpo ou a igreja, eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete aquilo que a igreja, para que a igreja possa receber a edificação. Veja, o que é que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer algo interessante: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Veja, dons espirituais, sim, é a categoria que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, onde ali vai se fazer a classificação. Depois eu vou falar para vocês quais são a categoria. São divididos em 3 classes. São 9 dons espirituais, divididos em 3 classes. Mas veja, Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, segui o amor com todos, mas procurai com zelo os melhores dons e principalmente o de profetizar. Por quê? Porque a edificação do corpo local dar-se-á quando você diz palavras diligíveis à igreja. Deus te abençoe, Deus te engrandeça, Deus te enriqueça, Deus te dê sabedoria, Deus te conceda graça, assim como foi declarado para a casa de Onesífero. Deus te conceda graça a ti e os da tua casa. É uma palavra, é uma profecia, você está profetizando da inspiração de Deus para abençoar um corpo local. Agora veja, quando a gente entende que existe algo que nós precisamos canalizar no nosso relacionamento com Deus e com o Espírito, para que a gente possa ir além. Ir além é o que Paulo está querendo dizer, que você, quando você fala em Espíritos, você está se auto-edificando e você está falando mistérios com Deus. A edificação parte de você. O crescimento vem para você, a sensibilidade vem para você. Agora, quando você é inspirado pelo mesmo Espírito também, mas você traz palavras diligíveis a um corpo local para entendimento, também a edificação para aqueles que ouvem. Por isso, irmãos, dentro de um corpo local tem que ter profecia, tem que ter manifestações do Espírito, tem que ter as inclinações para saber aonde o Espírito quer manifestar ou não. E você vai ver algo interessante, que o grande problema de muitas pessoas estarem se privando disso hoje, é porque elas não entendem que Deus, ele quer ser manifesto através da vida daqueles que nasceram de novo. Veja, se você nasceu de novo e recebeu uma autoridade, você recebeu uma incumbência, você recebeu vamos dizer assim, me perdoe por essa palavra, você recebeu uma ordenança de você andar pautado pelas coisas de Deus e do Espírito. Opa, nós estamos andando muito naturais. E precisamos deixar o negócio acontecer. Precisamos deixar as coisas fluírem. Por quê? Porque as coisas que o mundo julga dentro do conceito de igreja é loucura para as pessoas do mundo. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Então o que acontece? Se não der vazão a isso, se não entender que é necessário se deixar guiar pelo Espírito de Deus, para que possamos ter as respostas, as orientações, as palavras certas, vá por aqui, vá por ali, pare aqui, corra ali, fique quieto, avance. Irmãos, nós temos este auxílio. Talvez se privar disso tenha levado muitas pessoas a não provarem das grandezas de Deus. E eu sei que eu estou falando para uma plateia que até mesmo possa estar me assistindo, que pode não acreditar que existem os dons espirituais em manifestação, porque alguns textos que foram apresentados por alguns pregadores prediletos que muitas pessoas têm, levaram as pessoas a não se deixarem guiar. Porque afinal de contas, se tudo é por meio de fé, e eu não estou provando de coisas sobrenaturais e espirituais, porque não estou andando por meio de fé, então alguma coisa está errada. Não com aquele que quer dar os dons e conceder os dons, mas com aqueles que são os receptores. Ou até mesmo com aqueles que transmitem as mensagens que muitas vezes não estão no coração do Pai. Certa vez fui pregar em uma igreja onde eu senti uma inclinação de falar, onde parecia que tinha de 15 a 20 pessoas que já viviam muito tempo dentro de uma igreja local que não eram batizadas no Espírito Santo. E quando você vai conversar, as conversas são, não, esses dons já cessaram. Não se fala mais isso hoje. Fui em Atos capítulo 2 só e mais nada, não acontece mais isso hoje. Eu falei assim, não, isso é um engano do diabo. Hoje nós precisamos se deixar guiar, fluir, o Espírito Santo é aquele que toma a nossa vida, não no sentido de fazer aquilo que ele quer, dentro do conceito de manipular nossas vontades, não, mas sim de ser um cavalheiro que nos instrui. Fale, creia, abra a tua boca.
E todas as pessoas que foram à frente, todas receberam da virtude do batismo no Espírito Santo. Por quê? Tem que se ensinar, tem que se pregar, tem que se admoestar como convém. Tem que falar, Deus ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será assim eternamente. Aleluia! Não podemos ofuscar, irmãos, o brilho do Espírito Santo na nossa vida. Veja, se você voltar a alguns textos, o capítulo 13, ele vai dizer assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e língua dos... Não ouvi. Língua de homens, Pentecostes, capítulo 2, a partir do versículo 4, língua de homens, nações, por meio da virtude do Espírito, e língua dos... Então existe a língua dos céus. Paulo não seria contraditório de negar o que Lucas falou. Paulo está concordando, falando o seguinte, olha, existe sim a língua dos homens, mas também existe a língua dos céus, línguas dos anjos, línguas celestiais, línguas que o Espírito concede ao homem para que ele possa falar. Talvez a gente abra a boca muitas vezes para conversar, pregar para alguém, pode surgir e quem está ouvindo, aí você aí a pessoa, o que é isso? Eu vou te dizer o que é isso. Aí você vai, Deus está querendo abrir as portas para você e para a sua família. Deus quer te abençoar. Deus é socorro presente na sua vida. E você começa a ter inspiração para revelar aquilo que você falou em espírito. Porque aquele que fala tem um direito. Deus nos dá e concede isso. Tem um direito de pedir a Deus para também dar revelação. Oh, glória a Deus. Porque as manifestações do Espírito têm variedade de línguas. Oh, glória! Irmãos, entrar nesse reino foi a melhor coisa que a gente fez. Você está comigo? Você concorda comigo, sim ou não? Porque você entra em um negócio que muitas vezes você só aprende na caminhada. Não é assim? Você só aprende no desenvolvimento. É assim que Deus gosta, irmãos. Você se expondo, crendo, tendo o ardor no coração. Deus me ensina, me capacita, me instrui. O que eu tenho que fazer? O que eu não tenho? Como é esse negócio? Irmãos, Deus ele é especialista em nos abençoar nessa área. Aí ele pega e diz, língua de homens, língua de anjos. Mas ele pega e diz, e não tiver amor, seria como metal que soa como tiro. Pronto. Agora você vai perceber o versículo 8. Se puder botar aqui para mim, por favor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Diz assim, o amor nunca falha. Agora veja, o grande problema aí de muitas pessoas não falarem em línguas. Mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo ciência, passará. Olhe para cá, está isso mesmo lá? Está isso mesmo lá? Boa! O que é o grande problema dessa má interpretação? Pronto, a Bíblia está querendo dizer que o que é o mais importante é o amor. Por quê? Porque havendo profecia, passa. Havendo línguas, passa. Havendo ciência, também cessa. E é neotestamentário. Veja, eu vou ensinar para você algo interessante. O que Paulo está querendo dizer aqui é que não há o cessar disso dentro de um conceito natural. Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, a prioridade em tudo isso, se não tiver amor, mas você profetiza, você fala língua estranha, você tem um conhecimento da ciência, mas se você não tiver amor, nada resolve. Não tem por que você fazer isso. Ele não está revogando a principal faceta de Deus, que é amor, tirando os méritos e os benefícios do Espírito Santo, que é falar em outras línguas, tomar a nossa vida, tomar a nossa boca, falar por nós, a gente deixar ser guiado por Ele. O que ele está querendo dizer? Olha, andem em amor, porque sim, o maior é o amor. Só que, quando ele fala sobre cessar a profecia, cessar a ciência e cessar as línguas, ou até mesmo cessar aquilo que se profetiza, ele não está falando que vai acabar isso enquanto a igreja estiver na terra. Não creem, não dá vazão, não falam. Por quê? Porque está dizendo que desaparece. Prioridade é amor. Os demais cessarão. Não, ele não está querendo dizer isso. Ele está falando da prioridade daquilo que carrega essas manifestações, que é o amor. Porque ele diz, se não tiver amor, é sino, que só faz barulho. Prova disso, Mateus capítulo 6 ou 7, lembra de quando Jesus Cristo falou, olha, Mateus capítulo 6 ou capítulo 6, ele pega nesses últimos dias, naquele tempo, muitos me dirão,
profetizei em teu nome, curei em teu nome, expulsei demônios no teu nome, operei maravilhas no teu nome. O que significa isso? Dons na vida de homens. Aí Jesus Cristo pega e diz, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que o quê? Praticam iniquidade, falta de amor. É o que Paulo está querendo dizer. O amor é o carro-chefe, mas isso não significa que cessa quando o amor vem através do Espírito Santo. Pelo contrário, o amor arrocha o caldo e diz, quer profetizar, quer falar em língua, quer ter a ciência, tenha primeiramente o amor como prioridade. Por isso, irmãos, que a gente vai ser conhecido pela igreja do amor nesses últimos tempos. Não a igreja de condenação. Não a igreja que condena e que diz que você não tem jeito, não dá certo, já era, teve a sua oportunidade. Não, nós somos a igreja do amor, com as manifestações do Espírito em atuação. Aleluia. É o que ele diz. Ele continua desenvolvendo a ideia. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier aquilo que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Que vai chegar um tempo onde essas manifestações serão constantes na vida do crente ou da igreja. Porque ele diz que ele conhece em parte, profetiza em parte, vê como um espelho, mas quando aquilo que é em parte, Jesus Cristo, se manifestar, o que é em parte será conhecido do todo. Irmãos, você vai ter a capacidade de um dia de julgar anjos. Pode dormir com um barulho desse, sim. A capacidade divina de fazer com que as criaturas feitas à sua imagem e semelhança vai ter o mesmo patamar de juízo dele, não no sentido de trono branco para receber galardão por aquilo que fez, mas para julgar anjos de Deus. Uau! Por quê? Porque Deus quis assim. Por quê? Agenda de Deus. Por quê? Porque nós somos a coroa da sua criação. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Mexeu contigo, irmão, está mexendo com Deus. Buliu contigo, está bulindo com Deus. Está entendendo? Mas assuma esse papel. Diga, Deus é bom. Veja, os dons espirituais, agora eu quero entrar aqui, os dons espirituais, a manifestação dos dons espirituais através do Espírito Santo tem como prioridade não só edificar a nossa vida, mas também edificar a vida daqueles que ouvem, né? Uma igreja local, aquilo que está em Hebreus capítulo 6, onde Paulo não, eu acredito que é Paulo, mas não sabe se o autor é Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Mas se você observar, ele vai falar sobre os 6 pontos básicos e elementares da doutrina de Cristo, e ele fala ali que uma dessas manifestações é a imposição de mãos. Lá são 6 tópicos, que eu não vou me recordar, acho que é fé em Deus. Eu não vou mandar colocar para a gente não se perder no tempo aqui. Fé em Deus, ensino de batismos, que são 3 batismos, plural. Ressurreição dos mortos, juízo eterno, e por aí vai. Mas ele fala sobre um dom de imposição de mãos para a transmissão de um poder que alguém já emana e carrega para uma transferência, vamos dizer, de autoridade, de um completar de uma carreira que se encerra para um e continua para outro, a transmissão de unção pela imposição de mãos. E a imposição de mãos, Paulo diz que a pessoa recebe da virtude do Espírito Santo. Quando eu fui pregar nessa igreja, teve 3 pessoas que eu percebi muito bem, 3, quando eu comecei a ministrar, já começaram a falar. Mas os outros demais, os outros 12, quando eu coloquei as mãos, automaticamente eles receberam. Por quê? Porque a imposição de mãos é uma transferência de unção, ok? Para que a pessoa flua naquilo que Deus quer que ela flua, a partir dessa imposição de mãos. E é interessante você observar que dentro do conceito dos dons espirituais, são classificados em 3, né? São dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. A interpretação, a profecia em línguas ou a manifestação de línguas está na categoria de dons de inspiração. Por isso que a mente não precisa saber nada do que você fala. Aí as pessoas tropeçam, mas o que eu vou falar? O que eu falo? Não, você vai falar
inspirado, porque é um dom de inspiração. Os outros dons que você vai perceber dentro da categoria, revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E os dons de poder é o dom da fé, é a operação de milagres e o dom da cura. Agora veja, os dons de inspiração está ligado à profecia, línguas e interpretação das línguas. Deus fez questão de fazer isso, que isso acontecesse ou ocorresse dentro de uma igreja local que era a igreja de Corinto. Deus fez questão de conceder dos 9 dons dentro daquela comunidade. Paulo, quando vai escrever a primeira carta, no capítulo 10, ele vai exaltar os irmãos de Corinto por algumas manifestações que estavam acontecendo por causa do Espírito Santo. Mas você vai perceber que ele vai chegar no capítulo 11, vai falar da Santa Ceia, ele vai dizer, isso aqui não vou louvar vocês não, viu? Porque vocês não estão sabendo fazer a ceia como convém. Estão se reunindo para pior, e por aí vai. Mas ele exalta no capítulo 10. Por quê? Porque eles estavam dando vazão, porque os dons de Deus estavam presentes dentro da igreja de Corinto. Irmãos, os dons de Deus estão nesse tempo, nessa igreja. Como é que você vai descobrir e começar a fluir nisso? Através do relacionamento. Ah, mas não tem que ser o líder que... Irmãos, relacionamento. O líder, o pastor, o presbítero, aquele que está em posição de autoridade sobre um corpo local, só vai identificar e te abençoar. Mas você sabe aonde você vai atuar. Deus vai conceder o dom para você e vai confirmar com os seus líderes, para que isso possa se desenvolver numa igreja local. Então Paulo, ele é muito claro quando ele fala sobre os dons espirituais e os dons de inspiração, as línguas, faz parte desses dons de inspiração. Então, nós como igreja precisamos entender que deixar fluir naquilo que Deus deseja, a inclinação para as coisas do Espírito, irmãos, é de suma importância para esse tempo. É muito trabalho, todo mundo trabalha, se esmera, busca, criação de filhos, educação, aqui, se protege do mundo, crê, ora, intercede. São tantas as nossas atribuições e responsabilidades que temos como filho de Deus, que muitas vezes nós se esquecemos de uma parte que é de suma importância. É o nosso secreto com o Senhor. É a nossa vida de relacionamento e oração noutras línguas. E principalmente, quando você não sabe nem orar e nem pedir como convém. Aí é que entra o Espírito intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis. É gemendo dentro de você assim? Não. É Ele usando as suas próprias cordas vocais e você na sua casa. Você está ali, que você não sabe o que pedir. Aí passa um tempo, 1 hora, 2 horas, seu telefone toca, você recebe uma mensagem, você recebe um convite, alguém te dá uma palavra. Por quê? Porque houve uma intercessão espiritual. Houve alguém clamando por você. Esse é o papel do ajudador. E você não está só. Você não está só nessa. Eu quero chamar a atenção de algumas pessoas aqui. Sabe o que está faltando para você? Simplesmente abrir a boca. Se a Bíblia diz que é o rio de dentro que flui para se trazer uma edificação própria, nós precisamos abrir a boca. Eu vou partir para o finalmente, aonde essas manifestações é de suma importância. Agora veja, capítulo 14, versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. E a profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Aí ele vai falar sobre uma ordem aqui do culto, né, aonde se deve ter essa consciência dos que presidem, para quando acontecer manifestações do Espírito nesse âmbito. 2 ou mais falem, os demais julguem, quando haja interpretação por aquele que diz, e quando não, a responsabilidade cabe sobre aquele que está com o monopólio da palavra nesse dia. Dar a interpretação para a edificação do corpo local. E assim, a gente tem que entender que
nós como igreja, nós precisamos ter, nós podemos ter essas inclinações que foi proferido por Paulo. Jesus Cristo, ele falou sobre a promessa do Espírito Santo. Então nós precisamos ter essa sintonia em um culto de quinta, domingo, para saber o que acontece, para dar vazão ao Espírito, para que ele possa começar a se mover na nossa vida. Eu uma vez fui ensinar em um determinado lugar, onde algumas pessoas vieram para frente para receber, e uma pessoa veio para receber, mas de fato não houve uma receptibilidade no Espírito. Você crê? Eu creio. Então comece a falar. E a pessoa não falava. Espera aí, você crê ou você não crê? Assim, eu creio, mas então comece a falar. E a pessoa, ela até houve uma ação inusitada que eu percebi. Ela disse, não, é Deus que vai me conceder a falar isso. É Deus que vai ter que mover a minha boca e a minha língua. Eu falei, não, filha, não é assim que funciona. Você precisa dar a vazão, aí você simplesmente, a sua boca, suas cordas vocais, são simplesmente o instrumento desse Espírito que já está dentro de você, se é que você realmente creu, se é que você realmente foi salvo. Eu tive que ser um pouco até meio enérgico. Se é que você realmente foi salvo. Por quê? Se está aí dentro, simplesmente abra a boca e fala. Por quê? Porque a Bíblia diz que Paulo chegou em um certo lugar e perguntou para alguns discípulos se eles tiveram recebido o Espírito Santo quando eles creram na palavra. Eu não sei se em Atos, o capítulo não me recordo, Paulo pega, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Aí eles dizem o seguinte, nunca ouvimos falar a respeito desse Espírito Santo. Por quê? Porque eles foram batizados só no batismo de João, o batismo de arrependimento. Mas João, ele disse as palavras, mas eles não creram e não absorveram como convém. Olha, eu batizo com água, mas vem outro, após mim, é maior do que eu. Esse vos batizará com fogo, com o Espírito Santo. Eles ouviam, mas não criam. Então veja, a crença tem que existir, e o falar acompanha essa crença. Deu para entender? Fale. Ah, mas minha personalidade, sou quieto. Fale. Eu sou um cara bem reservado, muitos já perceberam. Mas quando eu tenho que falar com Deus, irmãos, eu rasgo o coração. Eu falo, eu tenho que falar, eu preciso falar. Hebreus capítulo 1 fala que Deus ele cria todas as coisas por intermédio da sua palavra. Hebreus 1,6 diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A única coisa que Deus fez questão de fazer a dedo foi a raça humana, a partir do primeiro homem chamado Adão. Ele pincelou. Mas agora, falar está no nosso poder. A autoridade está nas nossas palavras. É meu, vai dar certo. Ah, mas isso aí já é colocar Deus. Eu tenho autoridade para isso? Sim, você tem autoridade para isso. Ah, mas Tiago diz que a gente tem que pedir a Deus e colocar, se Deus quiser. Lembra disso? Eu sei que você tem essa crença de que se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus... Amanhã iremos, compraremos, investiremos, se Deus quiser. Sim, de fato, se Deus quiser, a fazer algo que não está na sua palavra. Agora, tudo que está na palavra dele, a seu respeito, bênção, portas, saúde, prosperidade, família sadia, graça, favor de Deus, em todos os âmbitos que você tem como prioridade, e você reivindica aquilo por direito, não precisa, se Deus quiser, Ele quer. Sua família é uma bênção, seus filhos é uma bênção, sua prosperidade é boa, para ter e abençoar, tudo isso, Deus já quis. Quando o Tiago fala aquilo, se Deus quiser, é no sentido de aquilo que não está sendo segundo a vontade de Deus. O que significa isso? Pergunte antes. Se não sabe, pergunte antes. Para quem? Para Deus. Para quem? Para um líder que é um pouco mais espiritual. Prioridade para a palavra. Prioridade para o seu ajudador. Quem? O Espírito que está em você. Minha esposa tem algo interessante, todas as coisas, os mínimos detalhes, ela sempre pergunta para Deus, posso ir? Posso comprar? Posso não comprar? Posso ir? Eu acho interessante. Isso é muitas vezes você deixar com que aquele que está em você quer te conduzir para que você não venha a dar passos errados. Porque quantas vezes nós erramos, né, irmãos? Quantas e quantas vezes? Por quê? Porque a gente acha que é, mas a gente não consulta o dono da ciência. O arquiteto, que é o Espírito Santo.
A Bíblia diz que antigamente da palavra não encarnar, o salmista diz que existiam a pessoa do Pai, do Espírito e a palavra. E diz que quem era o arquiteto dentro dessa trindade era o Espírito Santo. Que nada mais e nada menos está dentro de você. Eu não sei o grau de entendimento que muitas pessoas têm sobre isso, aonde entender que Deus está na pessoa do Espírito dentro. Cara, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. A ponto de que no Antigo Testamento se carregava um pedaço de pau, me perdoe pela palavra, mas essa é a realidade, uma arca chamada Arca da Aliança do Concerto, onde carregava-se a presença, irmãos, e dava-se valor a isso. Dava-se vazão a isso. É a presença de Deus. Está aqui, está ali, está acolá. Irmãos, hoje, a graça, o Espírito, ele não mesclou de quem ele quer, moral ou não. Irmãos, tem o conhecimento da palavra, da fé em Jesus Cristo. Irmãos, é o suficiente para ter um inquilino novo que nunca vai te deixar no prejuízo. Sempre vai ser o seu ajudador, sempre vai te aconselhar, sempre vai te ajudar, sempre vai ter uma palavra certa na hora certa, no momento da angústia que muitas vezes passamos. É o Espírito Santo na nossa vida. E Paulo foi muito prático sobre isso. Sim, incline-se para as coisas do Espírito, viva impelido pelo Espírito, porque as coisas do Espírito é vida. As coisas para a mente natural, carnalidades, é morte. Por isso, dê vazão, creia, viva impelida ou impelido pelo Espírito que está dentro de você. Amém? Você entendeu alguma coisa aí? Nós vamos agora praticar isso. Vamos orar. 5 minutinhos, já estou no meu tempo. 5 minutinhos. Vamos agora crescer e colocar isso como prática e você vai perceber o reino espiritual se movendo a seu favor. Eu não vim aqui, irmão, só para cumprir uma agenda e uma escala. Não. Eu vim aqui para te abençoar, para te trazer uma compreensão, para te fundamentar, para que você saia daqui. Amanhã, alguma coisa vai acontecer. Amanhã, alguma coisa vai mudar dentro de você. Amanhã, Deus vai começar a trabalhar de uma forma diferente na tua vida. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Amém? Se coloque de pé. Pessoal do louvor.